sobre a influência dos jogos eletrônicos e virtuais no comportamento social dos adolescentes. Vai dar uma lidinha e eu vou disponibilizar esse artigo para vocês também. Não vai dar para apresentar agora, porque eu ainda vou fazendo as adaptações. Não é muita coisa, mas sim, eu quero fazer as adaptações para que o texto se torne mais inteligível para vocês. Tá bem? Entenderam? Sim. Ok. Né? Bom, antes de mais nada, a gente vai ter, aliás, a visão crítica hoje, tá? Por exemplo, vamos começar do começo, tá? Sobre as doenças relacionadas aos jogos, né? Ou seja, os efeitos maléficos dos games. Nós podemos abrir nossos argumentos da seguinte maneira. A maioria dos efeitos negativos dos videogames são atribuídos ao quê, pessoal? Um Podem ser efeito negativo. atribuídos a vício, problemas com vista, devido a diversas horas, muito tempo vidrado nas Mas, assim, telas. alguma coisa relacionada ao conteúdo dos jogos. Uma coisa que muita gente fala que é ruim nos jogos. Muita violência. Isso, violência, né? As crianças que jogam esses games mais, tem esse conteúdo mais violento, né? De acordo com alguns estudos, essas crianças têm uma maior propensão a ter pensamentos e sentimentos relacionados a esse comportamento, né? E que isso tem influência direta na formação de consciência dessas pessoas. Pode levar a alguns quadros de algumas patologias, né, de algumas doenças, como é o caso até mesmo da depressão, que é uma coisa que é interessante, né, o estudo apontar isso. Estudos sugerem que a exposição crônica, né, aquela exposição ali que você está dia e noite pendurado no telefone, essa exposição crônica não está associada, só um momento, não está associada à menor empatia, né? Mas também está associada à insensibilidade emocional, porque, por exemplo, você joga aqui um joguinho de guerra onde você sai metralhando todo mundo direto, né? Isso meio que vai ficando comum na sua cabeça, essa ação de metralhar alguém. Isso vai te tornando um pouco insensível em relação a esse tipo de situação, porque o que acontece ali nos jogos é uma simulação do que acontece na vida real, pelo menos quando nós estamos falando de um FPS, né, o famoso jogo de tiro. Pode falar, Thay. Por causa disso aí que eu não tenho jogado jogo assim. Tenho jogado jogo de plataforma ultimamente. Jogo de plataforma. Você não tem jogado o quê? Tenho jogado mais jogos de plataforma, que são jogos simples. Sem violência, sem nada do tipo. Inclusive, eu prefiro jogar assim, meu estilo favorito. Sabe qual é o tipo de jogo que eu jogo? Não vai nem acreditar. Aqueles joguinhos do estilo puzzle, quebra-cabeça, tipo esse daqui, ó. Peraí. Interessante. Pronto, é esse tipo de coisinha que eu jogo. Eu não gosto muito de jogo, pelo menos em telefone, né? Agora, assim, passou para console, a coisa já muda, né? A natureza interativa dos jogos incentiva a violência entre as crianças que têm, segundo estudos, tá? Já tiveram até mesmo pensamentos depressivos. Os que jogam videogame de ação podem ser significativamente mais capazes de cometer cometer aquilo que eles estão pensando negativamente do que aquelas pessoas que jogam outro tipo de jogos. O que o estudo diz é o seguinte, que temos aqui dois tipos de criança com um pensamento negativo, né, um pensamento violento. Essa que joga o joguinho violento tem mais chance de realizar o que ela está pensando do que essa outra aqui. Porque essa interação com aquela situação que é apresentada nos jogos
deixa a pessoa mais propensa, mais preparada, eu diria assim, psicologicamente, o que é uma ironia, né? Deixa a pessoa mais propensa a cometer aquele ato, né? Alguns especialistas também acreditam que o efeito da violência nos videogames em crianças é agravado por conta dessa natureza de interação, né? Porque em todos os jogos de violência, as crianças são recompensadas de acordo com o grau de agressividade. Por exemplo, você matou mais gente, você é o melhor da sala, você ganha mais moeda, né? Numa sala de jogos aqui, você e a sua equipe, você foi o que mais derrotou adversários, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ganhar mais isso, você vai ganhar mais aquilo, você vai ganhar mais títulos, você sobe de ranking. Então, essa natureza interativa de recompensa, olha só como te deixa nesse pensamento. Não é apenas ser o melhor, tem que ser o que mata mais, né? Claro, essa daqui é a visão bem crítica, tá? Bem extrema mesmo. Vamos continuar. Nós temos alguns sinais de aviso. Essa aula de produção está interessante. Sinais de aviso e fatores de risco também que nós podemos falar, né? Sobre a influência dos jogos no comportamento das crianças. O primeiro seria a mudança do comportamento habitual, a mudança de hábito das crianças, né? Um comportamento também arriscado, né? Como, por exemplo, jogar jogos de asfixia, por exemplo. Alguns sintomas de depressão também são sinais de aviso. E conversas que indicam pensamentos negativos, que podem até mesmo ser pensamentos suicidas, coisas bem negativas mesmo. Que não é uma coisa, como que eu posso dizer? É uma coisa que a gente, se abrir no Instagram, a gente vê isso nas redes sociais, né? A gente vê esse tipo de pessoas falando essas coisas. Continuando, sobre os fatores de risco, né? A gente tem um dos principais, é a depressão não tratada, doenças psicológicas, distúrbios psicológicos, aliás, não tratados, como transtornos de bipolaridade, transtorno obsessivo, transtorno opositor desafiante, outros transtornos de ansiedade e etc. Também o histórico familiar de problemas psiquiátricos é um dos fatores de risco, né? Experiências escolares negativas, esse daqui já é até mesmo um fator de risco que conversa com aquele outro tema que a gente ficou de ver, né? O bullying, uma experiência escolar negativa. Olha só, vamos pegar aqui os elementos. Eu tenho aqui uma pessoa que tem esse tipo de pensamento negativo, esse tipo de pensamento depressivo. É uma pessoa que teve experiências escolares traumatizantes, como, por exemplo, o bullying, e agora essa pessoa descarrega a raiva dela nesses jogos. Como é que isso vai se processar na cabeça dessa criança, desse adolescente, e daqui a pouco se torna um adulto? Tá entendendo? Professor, esse estudo está muito crítico, está muito... Tá, mas tem pessoas que têm uma certa sensibilidade maior a certos tipos de situação. Tem pessoas que lidam com... que entram num jogo desse e saem e não mudou nada, é só um joguinho, né? Medalha de Honra é só um jogo, Free Fire é só um jogo, God of War é só um jogo, mas para outras pessoas com uma certa sensibilidade, não é só um jogo, pode ser uma coisa que vai te influenciar bastante. Não é à toa que, por exemplo, antes de começar o menu do Deus da Guerra, o God of War, tem lá um aviso que se a pessoa tem quadro de epilepsia, se ela já teve algum episódio onde ela passou por algum distúrbio, coisa assim do gênero, ela não jogue, porque ali vai ter, sim, uma certos momentos que podem interagir com esses possíveis distúrbios que a pessoa possa ter. Ela pode, por exemplo, ter um ataque epilético ali enquanto está jogando. Vocês entendem? Não é
coisa de quem não entende da situação, muito pelo contrário. Esses estudos são de pessoas especialistas na área. Tá? A gente meio que tenta defender porque a gente gosta de videogame, né? A gente gosta de jogar. Mas tem, sim, aquelas pessoas mais sensíveis a esse tipo de exposição. Né? Porque quando você abre um jogo desse, você está se expondo. Estou me expondo àquela situação daquele jogo, não é verdade? Vocês estão entendendo aqui, até aqui, né? Sim? Não? Todo mundo em silêncio? São questões interessantes que a gente precisa discutir, tá? Agora vamos falar de positivismo, bora? A aula tá pesada. Só para encerrar. Os games, a gente poderia dizer que são o vício da geração de hoje, né? A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, em 2018, junho de 2018, declarou o vício em jogos eletrônicos como transtorno de saúde mental. Olha só, são dados, são pesquisas, com organização, com data, com tudo. Tá? Um estudo do Instituto Nacional para a Mídia e Família, com sede em Minneapolis, nos Estados Unidos, sugere que os videogames podem viciar as crianças e que o vício das crianças nos videogames aumenta níveis de ansiedade. Dentre outros fatores aqui que, como eu falei para vocês, eu vou adaptar o texto porque ele precisa de uma inteligibilidade maior. Agora sim, vamos aqui para uma parte mais positiva da coisa, né? Isso aqui já é um ensaio para o nosso plano de texto, tá? Quem for tomar esse tema pelo lado crítico, já tem aqui muito dado, tá bem? Clarissa, quer falar alguma coisa? Acho que se levantar a mão, meio que mais atrapalha do que ajuda, mas vamos lá. Eu queria fazer agora perguntas e respostas. E a pergunta, a primeira é clássica. Queria que vocês me dissessem, respondesse a pergunta, aliás, o que você aprendeu de bom com os games eletrônicos, com jogos eletrônicos? Quem quiser pode começar, pode levantar a mão. Tá, irmão, pode falar. O que é que você aprendeu de bom? Sendo sincero, professor, para mim, os jogos que eu tenho jogado são. Os jogos de videogame são mais uma forma de entretenimento. Eu não consegui encontrar algo que fosse me ajudar em uma determinada situação. Tudo bem que, claro, os videogames eles ajudam em relação, por exemplo, à coordenação motora e a capacidade de pensar rápido. Isso tudo bem. Agora, em relação ao que eu aprendi com determinado jogo, não sei dizer. Então, a gente tem aqui, no seu caso, né, no seu relato, aliás, uma melhoria, um desenvolvimento aqui das suas capacidades motoras, da sua capacidade de raciocínio lógico. Não é isso que você está querendo dizer? E desenvolvimento de estratégias. Isso? Sim, exatamente. Olha só, a Yasmin falou uma coisa que interessante. Trabalho em equipe. E agora eu usei os FPS como crítica, né? Agora eu vou usá-los de uma maneira positiva. Num FPS, onde você está ali com o que a gente chama de squad, você tem que trabalhar em equipe, tem que ter uma estratégia, tem que seguir um ordenamento, todo mundo tem que trabalhar de acordo com a mesma ideia para derrotar o time adversário. Então, olha só, trabalho em equipe, que seria até mesmo o desenvolvimento daquilo que a gente viu lá em ética, a sua interpessoalidade, a sua maneira de lidar com o próximo, com o outro, né? Que nesse caso aqui seria a união para bolar uma estratégia para que o seu time saia vitorioso. Isso acontece sei lá, no futebol, por exemplo.
tem um desenvolvimento interpessoal ali. O squad tem que estar junto para poder vencer. Exatamente, mãe. Deixa eu só tirar esse fone daqui. Tá igual o Tomé com o headset aqui. Sim, já li. Exatamente, a gente tem aqui outros elementos aqui que são bem favoráveis. Maiane, responda você agora. O que é que você aprendeu de bom com os games? Eu aprendi que trabalho em equipe é tudo e que sempre devemos estar junto com um colega e tanto nos momentos difíceis e nos bons. E que nos games, tem games que dá pra incentivar a pessoa a fazer várias coisas. Tipo, tem jogo que incentiva a pessoa a construir uma casa, a fazer comida, entre outras coisas. Tô entendendo. Não tenho mais jogado jogo assim. De squad, entendi. Ronald diz que não aprendeu nada a não ser ter mais raiva. Aí vai das suas habilidades também, né? E do jogo. Por exemplo, se o jogo estiver muito difícil, eu não gosto de passar raiva, não. Eu só desinstalo e pronto. Minha filha jogo de tiro. Pois é, exatamente como a gente estava falando de squads. Eu entendi que foi jogos de tiro. Que, assim, não é... Tem um monte, mas não jogo mais. Pois é, tem também a questão da idade, né? Eu tenho certeza que nenhum dos mocinhos e das mocinhas aqui tem idade para jogar um FPS. Sinto muito, mas tem uma classificação lá, uma indicação para a idade dos jogadores. Todo jogo segue isso. Tem uma recomendação. Mas, enfim. Professor, existem jogos que trazem uma influência mais positiva, quer dizer, negativa, como os FPS, que eu tiro, eu não jogo mais, mas também tem alguns mais positivos. Por exemplo, seja um jogo simples de passar de fase, ou um jogo para mim que eu gosto muito, eu acho ele incrível. O nome dele é Marvel's Spider-Man, o jogo do Homem-Aranha. Simplesmente o melhor jogo que eu joguei na vida. Eu entendi. Pois é, mãe. 2 anos de diferença é muita coisa, né? Para você ter uma ideia, um dia é muita coisa, né? De 17 anos, 11 meses e 29 dias, você ainda é menor de idade. Um dia depois, você é maior, você já responde pelos seus atos. Um dia tem diferença, você imagina 2 anos, né? Agora vamos lá, Taimon. Quando eu usei os FPS aqui, olha, quando eu usei o FPS aqui, como uma crítica, isso vai de quem está tendo essa experiência. Porque, por exemplo, vamos supor que uma criança da idade aqui de vocês, né? Uma criança da idade de vocês joga um FPS e, sei lá, queira entrar para o exército por conta dessa influência dos jogos. Olha só, não foi uma coisa ruim, né? Foi uma coisa boa. Você, tipo, quer entrar para o exército para proteger a pátria, quer seguir carreira militar, então foi uma coisa boa. Mas como eu falei para vocês, depende da experiência de cada um, tá bem? Depende muito da experiência de cada um. Não é que o FPS seja uma coisa ruim. Eu não falei isso. Eu só usei ele como exemplo, assim como eu poderia usar qualquer outro exemplo. Eu poderia usar até mesmo um RPG. Convenhamos. Eu, particularmente, não sou muito fã, mas vamos lá. Aí, assim, professor, o Homem-Aranha aí que eu jogo, simplesmente o melhor jogo dele, mas enfim, ele tem, assim, uma certa violência, não pro lado do personagem, né? Não, afinal, o Homem-Aranha não mata. Ele é um herói, pertence aos inimigos, etc. A violência vem mais para a parte dos vilões inimigos, que usam armas, facas, etc. Mas, tipo, eu sou um herói que vou deter esses inimigos, então não tem muito com que me preocupar. Eu vou lidar com ele. Essa é uma influência positiva para mim, né? Por que é que o Homem-Aranha não mata? Por que é que os super-heróis não matam? Os super-heróis da Marvel e da DC. Eles são os mocinhos. Porque o público-alvo deles, a maioria deles é infantil, né? Você sabe. Não. O Professor, posso falar? deles Mas é que assim, mesmo. pelo lado assim, né? Pelo lado de jogos, desenhos e filmes, eles tentam atingir um público mais infantil, mas, por exemplo, nos quadrinhos,
é muito mais violenta do que você possa imaginar. Os quadrinhos são adultos e desenvolvidos por adultos. Inclusive, o maior desenhista de quadrinhos mora aqui no... o maior desenhista da DC mora aqui no Ceará, mora em Limoeiro do Norte. Só para você ter uma ideia. Pode falar, Gabriel. Professor, você não estava falando sobre por que os super-heróis não matam, né? Isso. Na minha opinião, é por causa que os super-heróis são da lei e matar os outros não é da lei. Não necessariamente por causa É disso. porque eles procuram fazer a coisa certa. E matar não seria a coisa certa. Porque os vilões, por mais nas calamidades que eles cometem, isso não é para ser o destino deles. Olha, vamos lá. Deixa eu explicar aqui para vocês. Existe, certo? Uma espécie de autocensura dos quadrinhos que a gente chama de CCA, que é o Comic Code Authority. Esse código de autocensura, ele determina o que é que pode e o que é que não pode acontecer dentro de uma história em quadrinho. E um desses não pode é justamente isso, tá certo? O super-herói, ele realmente não é para cometer esse tipo de coisa. O super-herói, ele só é para prender o vilão, ele tem aquelas cenas de luta e tudo mais, porém ele só prende ou bane o vilão para outro planeta, coisa assim do gênero. Mas nunca cometer assassinato, tá bem? E isso foi depois de uma crítica de um psiquiatra lá pelos anos 50 também, que ele criticou a influência dos quadrinhos, assim como a gente está aqui criticando a influência dos jogos eletrônicos. E ele fez até um livro sobre isso, sobre a conduta dos jovens e a influência das histórias em quadrinhos. E naquela época, meio que os quadrinhos eram uma coisa sem lei, tá? Meio que desenhavam tudo, qualquer tipo de história, abordando qualquer tipo de situação, e não tinha ninguém para dizer o que é que pode e o que é que não pode. Aí depois dessa publicação, se não me engano, o livro é O Silêncio dos Inocentes, do Frederick Weimart, um psiquiatra americano. Aí depois disso, as autoridades passaram a censurar, dizer o que é que podia e o que é que não podia ser abordado nos quadrinhos, tá bem? Da mesma maneira, é o que acontece com alguns games, tá? Como é? E aqui isso está relacionado com o público-alvo. Porque eles atingem tanto a garotada mais velha quanto a mais nova, né? Por exemplo, tem muitas crianças que são fãs disso. E por isso tem esse código de censura. Você sabe que a criança irá atrás disso. Ele chama a atenção. Exatamente. Mas voltando aqui para os games, tá? Em se tratando de jogo, né? Ele se constitui como uma atividade universal, né? Jogo, qualquer tipo de jogo, né? É uma atividade universal que favorece o desenvolvimento social, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento afetivo do ser humano, né? O que muda, como eu falei para vocês, é a percepção do jovem em relação ao significado dos jogos. No nosso caso aqui, que a gente está analisando hoje, os jogos eletrônicos e virtuais, no cotidiano dos jovens, né? No caso, a percepção dos adolescentes em relação ao significado dos jogos eletrônicos e virtuais, no seu cotidiano, a percepção, tá? É a chave para buscar as respostas, abordando algumas questões que caracterizem essas variáveis significativas, como a definição, como a importância, como a discriminação de quantidade de tempo que a gente gasta nesse tipo de atividade, vamos dizer assim, e a substituição desse tipo de interação virtual por uma interação real. Muitas pessoas deixam de ter interações reais com os amigos, ignorando o coronavírus, tá? Em outras épocas que eu estou falando. Muitas pessoas deixavam de ter essa interação com os amigos,
numa praça, um jogo de futebol, coisa assim do gênero, para ter uma interação virtual, né? Esse isolamento, esse tipo de cenário que possibilita pensamentos e comportamentos agressivos. Nesse sentido, né, a nossa investigação aqui também busca verificar a influência desses jogos no comportamento social e, claro, interpessoal dos jovens, tá bem? Bom, a gente tem, antes de começar, deixa eu fazer logo aqui a frequência, porque eu vou acabar esquecendo. Eu só tenho essa aula aqui, não tenho mais nenhuma aula hoje, não? Aqui? Não. Não. Que tristeza. Mas eu tive produção ontem, né? Ah, tá. Chamada aqui. É Ana Luísa. Vou colocar o Thiago aqui mais perto. Peraí. Professor, teve uma vez que fotografia com a Letícia e não se vão viajar. Mas também não pode esquecer o público-alvo. Né? Ah, sim, sim. Esse é o assunto passado. Ana Luísa está presente? No caso seria a Zayonara ou a Ana Luísa mesmo, parece que não está. Pedro e Gabriel, eu vi as mãos de vocês levantadas agora. Vocês querem falar alguma coisa? Antônia Yasmin Albuquerque está presente. Ashley Raika. Caio Henrique está presente. O Caio não está falando nada, tá tudo bem, Caio? Cadê ele? Aqui. Caio? Tô. Você tá bem? Oi. David Lucas, Ellen Silva, João Vitor está presente, Clara Cavalcante também, Isabelle Marques está presente, Maria Luísa está presente, né? Thiago 13, Yasmin Silvestre, Mariana Vitória está por aqui, Mariana não está. Monique está presente, Samantha eu imagino que não. Samantha não, Nátia não está presente, né? Cadê a Samantha? Também não. E o Simon. Tá um bocadinho de gente, né? Do B. Ana Cecília, não. Raica Pinheiro está presente, Danilo, Maiane também. Gabriel também. João Pedro Ribeiro. Presente, professor Gabriel. Letícia presente. Letícia Borges está presente. Não está presente. Márcio da Silva. Clarissa está presente. Letícia Gomes. Miguel Ângelo. Cadê o Miguel também? Não se manifestou hoje. Não está presente. Nara. Peraí. Nara está presente. Pedro Maciel. Ronald Eric. E cadê o José Henrique? Bom. Ok. Bom, vamos voltar aqui. Vários fatores, meus queridos, contribuem para o desenvolvimento social humano, né? E afetivo também. Dentre esses fatores, a gente está abordando aqui hoje os games, tá? Os jogos eletrônicos, que se constituem como uma atividade universal e permite essa espécie de significação de conceitos. Por exemplo, tem pessoas que têm certos conceitos sobre a atividade esportiva do futebol e gostam de jogos eletrônicos relacionados ao futebol. Então, o jogo aqui, a gente percebe que veio fazer esse papel de significação desse conceito da pessoa. Entendeu? Entenderam? Aliás, percebe-se que, partindo dessas práticas, nós somos capazes de manifestar alguns conteúdos emocionais que estão diretamente associados
a características de personalidades e de nossas relações sociais. O brincar, né, no caso o play, é uma atividade que apresenta vários significados. E cada um desses significados tem a ver, como eu falei para vocês, com a experiência individual de cada um. E assume funções das mais variadas, como a aprendizagem de regras, né? É importante você saber o que é que se pode, o que você não pode fazer. E, tipo, todo jogo tem regra. Então, olha só, mais um ponto positivo, tá bem? Deixa eu ver se é alguma coisa aqui no chat. Ah, sim, a presença ainda. A sujeição a ações impulsivas, como, por exemplo, você não pode, em certos jogos, agir de maneira impulsiva. Você tem que pensar antes de agir, porque senão você pode perder aquela sua única vidinha que você tem ali. Tchau, babou. A vontade de ensinar e também a de aprender, certo? Forma mais espontânea do nosso pensamento. Faz com que o que nós estamos desejando naquele momento se torne possível. E no caso seria vencer a bendita partida. Né? Então, olha só, como a gente tem aqui um monte de elementos que tornam o jogo uma coisa boa, tá bem? Tudo aquilo que eu falei anteriormente tem a ver com a experiência de cada um. Vocês já estão pegando aqui, mais ou menos, um material para desenvolver um artigo de opinião, né? Hein, pessoal? Sim, professor. Vocês estão notando como é importante a questão de também criticar, não apenas ser positivo em relação àquilo. E, como a gente pode ver, tem estudos de especialistas sobre aquele assunto que dizem, olha, não é bem assim que a coisa toca. Como o brincar real, né, que eu estou falando, os jogos virtuais, no caso, eles surgem nos moldes da nossa cultura como um sinônimo de bem-estar. A gente joga, a gente vai buscar um jogo para se distrair, para se sentir melhor, certo? E de inclusão também. A gente busca se inserir em algum grupo por meio dessa interação também. Tipo, quase todo jogador de Free Fire conhece um jogador de Free Fire, na verdade. Então a gente tem aqui uma espécie de interação e inclusão de grupos. Como, professor, essa parte onde você fala disso, eu não entendi. Eu estou dizendo o seguinte, os jogos virtuais, eles surgem, né, na atualidade, na nossa sociedade contemporânea, como um instrumento de bem-estar e de inclusão. Você se inclui em algum grupo porque você joga aquele jogo que aquele grupo também joga, entendeu? Tipo, aquele grupo ali é de jogadores de FPS, então eu também jogo FPS. A gente pode ser amigo? Claro, não. Entendeu? Entendeu agora, cara? Sim, ok. É a questão da interação. Fiz um comentário aí no chat, mas eu vou dizer agora que assim, ontem minha família estava reunida e eu falei com os meus pais, assim, estava todo mundo reunido, eu falei que eu gostaria de ser um criador de games, né? Fazer, por exemplo, ciências da computação na faculdade. Fazer uns joguinhos, sei lá, qualquer coisa. Aí um dos meus tios me apoiou, disse que é uma tarefa legal, que é um dos rumos que eu posso daria certo. E o meu outro tio falou que eu ia passar fome. E o meu pai falou que era para arranjar outra coisa para fazer. Então... Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. Desenvolvedor de jogos ganha dinheiro... Parece que está chovendo dinheiro na casa dele. Porque desenvolvedor de jogos ganha bem. Claro que é um caminho árduo para você entrar numa boa empresa. E, obviamente, como você falou, tem que estudar ciência da computação. Tem que entender programação. Você tem que saber... programar em HTML, programar em Java, em C++, várias outras linguagens de programação que existem. Tem que ter raciocínio lógico. Você tem que saber bastante de língua inglesa, claro, porque está quase tudo em língua inglesa, mas assim, se você for parar para pensar, é uma faculdade como qualquer outra.
por exemplo, engenharia civil, também é muito pesado. São 5 anos do mesmo estudo, né? Se você for para direito, você estuda direito constitucional, direito administrativo, direito trabalhista, direito penal, direito disso, tributário, todo tipo de direito você estuda, tá? Então, assim, é uma faculdade como qualquer outra. Tem o seu caminho específico, tem o seu grau de dificuldade específico. Particularmente, eu morro de inveja de quem é formado em ciência da computação. Eu morro de inveja de quem é engenheiro da computação. É uma faculdade maravilhosa e é uma coisa que você nunca vai ficar desempregado. Porque hoje em dia, olha só, tudo depende de computação, tudo depende da internet. A nossa aula aqui depende de computação. A nossa comunicação depende de computação. A energia elétrica da nossa casa, a água, tudo depende de computação. Então não tem para onde correr. É um curso maravilhoso. É uma coisa que eu posso fazer. Como eu não vou ter o orçamento necessário para fazer Triple É uma coisa que eu indico, se você tem interesse, faça. É um caminho longo, como caminhar na minha faculdade também. A mesma duração de tempo. Onde você conhece, né? Você sabe das paradas? Inclusive, eu tenho um amigo que é programador, ele nem terminou a faculdade ainda, ele já está trabalhando na empresa. Ele trabalha em casa e ele trabalha programando em casa para a empresa lá em Fortaleza. O negócio é que ele se mudou para Fortaleza também e trabalha por lá. Mas, assim, ele já está na área. É um emprego maravilhoso, dinheiro, ó. Todo mundo, é igual fome. Todo dia tem gente querendo um programador. Todo dia tem a pessoa que precisa comer. Todo dia tem uma empresa precisando de um programador. É igual fome. Existe eu posso fazer, por exemplo, chamado de jogos indie. O que é isso? Um jogo pequeno criado por um estúdio pequeno, né? Aqueles jogos simples, por exemplo. Já ouviu falar disso? Também, mas assim, se é para você percorrer esse caminho, da programação geral é o melhor. Bom, pessoal, só para a gente sair, só um momentinho, tá? Porque a aula já encerrou. Eu vou, como eu falei para vocês, colocar o documento adaptado, novo por sala de aula, para vocês darem uma lidinha, tá? Um documento bem interessante. É um artigo, aliás, bem interessante, para que a gente tenha um norte de como é fazer um artigo de opinião, principalmente um artigo de opinião sobre o tema que a gente vai trabalhar, tá? Pode ser esse, ou pode ser o outro. Na próxima aula, a gente vê o outro tema. Na terceira semana, a gente já faz um ensaio bem bacana da nossa provinha, para que na semana seguinte a gente faça uma prova maravilhosa. Bom, vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã, tá? Tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Amanhã com história, né? Com ética e história. De volta, festa da mãozinha.